Fui à inauguração do restaurante do meu filho. Cheguei com flores. Na porta, o segurança disse: "Senhora, só é permitida entrada com convite. Vi meu filho lá dentro. Chamei por ele. Ele fingiu não me ver. Deixei as flores na rua e fui embora." Uma semana depois, o restaurante fechou. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Eu nunca fui mulher de vaidade. 69 anos nas costas ensinam a gente que espelho é só vidro e que beleza de verdade mora em outro lugar. Mas naquela sexta-feira, confesso que me arrumei como se fosse para o meu próprio casamento. O vestido bordô estava guardado no fundo do armário desde a crisma da minha neta, 5 anos atrás. Experimentei na véspera com medo de não caber, mas o zíper subiu sem reclamar. Passei a mão pelo tecido de seda, sentindo a maciez contra meus dedos ásperos de quem passou a vida trabalhando. Prendi o cabelo num coque caprichado e coloquei a peineta de tartaruga que era da minha mãe. Ela usava nos domingos de missa, quando eu era menina, e achava que minha mãe era a mulher mais elegante do mundo. Agora a peineta era minha, e eu queria estar elegante para ver meu filho triunfar. Fui até o Jardim dos Fundos. Minhas orquídeas estavam no ponto perfeito, roxas, carnudas, com aquele perfume suave que só quem cultiva conhece. Cortei as mais bonitas com cuidado, evitando machucar os caules. Embrulhei em papel pardo e amarrei com barbante, do jeito simples que eu sempre fiz. Não eram flores de floricultura chique, dessas que vêm em celofane brilhante e custam o olho da cara. Eram flores das minhas mãos. 30 anos de dedicação naquele jardim, conversando com cada planta como se fossem minhas amigas. Por que eram? Lembrei do Fábio pequenininho, com uns 8 anos, me ajudando a regar as mudas. "Mãe, por que a senhora conversa com as plantas?" "Porque elas escutam melhor que gente grande, meu filho." Ele riu naquela época. Achava graça. Hoje, com 42 anos e um MBA no currículo, provavelmente acharia ridículo. Liguei para a cooperativa de táxi. Nunca me acostumei com esses aplicativos de celular. A moça do outro lado da linha confirmou o endereço e disse que o carro chegaria em 10 minutos. Esperei na varanda, segurando o ramo de orquídeas contra o peito como se fosse um bebê. O táxi me deixou a 2 quadras do restaurante porque o trânsito estava impossível. A rua estava tomada de carros importados, aquelas caminhonetes pretas enormes de vidro escuro, e gente jovem vestida como se fosse para uma passarela de moda. Caminhei devagar, não por frescura, mas porque minha artrose no joelho direito reclamava com cada passo no calçamento irregular. Mesmo assim, eu sorria. Ia ver meu menino brilhar. O restaurante se chamava Essência. Julguei o nome pretensioso quando Fábio me contou, mas guardei minha opinião. Mãe aprende a engolir certas coisas. A fachada era de tijolos aparentes. Reforma cara, dava para ver. Um letreiro minimalista em LED branco piscava discretamente sobre a porta. Tinha um tapete vermelho pequeno, mas intimidador, e aquelas cordas de veludo que separam os escolhidos do resto dos mortais. Eu era o resto dos mortais, mas não sabia ainda. Aproximei-me da entrada com o coração batendo forte. Um homem alto, todo de preto, com um fone de ouvido e um tablet na mão, me interceptou antes que eu pudesse pisar no tapete. "Boa noite, senhora. Seu nome, por favor?" Inflei o peito. "Carmen Ribeiro. Sou a mãe do dono." O homem consultou o tablet. Deslizou o dedo 1, 2 vezes. Franziu a testa. Seus olhos desceram pelo meu corpo. Pararam nos meus sapatos de salto baixo, no meu vestido que claramente não era desta temporada, e finalmente no ramo de orquídeas que eu segurava. Vi o julgamento passar pelo rosto dele como uma nuvem. "Senhora, só é permitida a entrada com convite. Seu nome não consta na lista." Senti um frio na barriga, mas mantive a compostura. "Deve haver um engano, moço. Sou a mãe do Fábio. Ele sabe que eu viria. Pode chamá-lo, por favor?" O segurança suspirou. Aquele suspiro de quem lida com gente inconveniente o tempo todo. "Infelizmente não posso interromper o senhor Fábio. Ele está ocupado com investidores e com a imprensa. Se a senhora não tem o QR Code do convite, não posso autorizar a entrada." Olhei para trás. Uma fila de gente importante esperava. Mulheres de vestido brilhante, homens de terno bem cortado, todos com celulares em punho, prontos para registrar cada segundo da noite.
Eu estava atrapalhando o fluxo dos elegantes. Moço, eu sou a mãe dele. Ele não ia me deixar de fora da inauguração do próprio restaurante. O segurança deu um passo em minha direção, invadindo meu espaço. Senhora, por favor, não bloqueie o acesso. Está dando má imagem ao estabelecimento. Má imagem. Eu, que limpei o nariz daquele homem quando criança. Eu, que dobrei turno na fábrica de tecidos para pagar a faculdade dele. Eu, que vendi as joias da minha mãe para comprar o primeiro carro dele. Eu era a má imagem. Recuei para o lado, me encostando no vidro fumê da vitrine. Dali eu conseguia ver o interior do restaurante. As luzes eram baixas, douradas. A música pulsava suave, sofisticada. Garçons de colete circulavam com bandejas de prata carregadas de taças e canapés. E então eu vi. Fábio estava no centro do salão, embaixo de uma luminária de design industrial que devia ter custado mais do que eu ganho em um ano. Ele usava um terno cinza impecável, o cabelo penteado com gel, e ria com um grupo de homens engravatados e mulheres de vestido justo. Ao lado dele, grudada em seu braço, estava uma moça de vestido brilhante que parecia ter metade da idade dele. Vanessa, a esposa nova, a influenciadora de 800 mil seguidores. Meu coração deu um solavanco. Era ele, meu filho, tão perto e tão longe. Levantei a mão e bati no vidro com a minha aliança de casada. O ouro tilintou contra o vidro grosso. Fábio! Minha voz saiu abafada, engolida pelo barulho da rua e pela espessura do vidro. Mas ele ouviu, ou sentiu, porque virou a cabeça. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, um único segundo que durou uma eternidade, eu vi o reconhecimento no olhar dele. Vi seus olhos descerem para as orquídeas que eu apertava contra o peito. Vi que ele sabia quem eu era, de onde eu vinha, o que aquelas flores significavam. E então vi o pior. Vi a vergonha. Fábio não sorriu. Não fez sinal de espera um momento. Não pediu licença aos convidados para vir me receber. Ele simplesmente endureceu. O maxilar travou. Os olhos ficaram frios como pedra de rio. E ele virou as costas para a própria mãe. Voltou a rir com o homem ao lado, uma risada falsa, exagerada, e tomou um gole longo de champanhe. Fingiu que eu não existia. Me apagou do mapa como se eu fosse uma mancha na decoração perfeita dele. Mas o pior ainda estava por vir. Vanessa, a esposa, também olhou para a vitrine. Também me viu. E ela sorriu. Não foi um sorriso de constrangimento ou de pena. Foi um sorriso de vitória, de deboche. E então ela fez algo que nunca vou esquecer. Levantou a taça de champanhe na minha direção. Um brinde silencioso. Um tchau de escárnio. Depois se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Fábio. Eu não ouvi o que ela disse, mas vi com clareza absoluta, meu filho concordar com a cabeça. O segurança se aproximou de novo. Senhora, vou ter que pedir para se retirar. Os clientes estão incomodados. Olhei para ele. Olhei para as orquídeas nas minhas mãos. Olhei para a silhueta do meu filho através do vidro, de costas para mim, rindo de alguma piada que eu nunca ia ouvir. Não se preocupe, eu disse, e minha voz saiu estranhamente calma. Já estou indo. Com dificuldade, o joelho doía mais do que antes, ou talvez fosse meu corpo inteiro pesando. Me abaixei e depositei o ramo de orquídeas no chão. Ali mesmo, na calçada fria, ao lado de uma lixeira cromada. As flores ficaram bonitas e tristes contra o concreto cinza. Diga ao meu filho, falei para o segurança que já nem me olhava mais, que essas flores eram para dar sorte no negócio novo. Mas parece que ele não precisa mais de sorte, nem de mãe. Virei as costas e caminhei. Não peguei táxi imediatamente. Precisava andar. Precisava que o ar da noite batesse no meu rosto e me impedisse de chorar no meio da rua. Andei 3 quadras até encontrar uma pracinha com bancos de madeira. Sentei no primeiro que vi, debaixo de um poste de luz que zumbia fraco. Só então deixei as lágrimas caírem. Não chorei pela festa. Não me importava com champanhe ou canapé ou gente famosa. Chorei porque, naquele momento, me dei conta de que havia perdido meu filho muito tempo atrás. Só não tinha querido enxergar. A ambição engoliu Fábio inteiro. Ele passou a acreditar que sucesso significava aquilo: roupas caras, gente bonita, e negar a própria origem.
Negar a mãe que não combinava com a decoração moderna do império de mentira que ele construiu. Tirei um lenço de pano da bolsa, desses que ninguém mais usa, e sequei o rosto. Respirei fundo. O ar cheirava a escapamento e a comida de rua, e de alguma forma isso me acalmou. Olhei para minhas mãos no meu colo, mãos enrugadas, manchadas pelo tempo, com veias saltadas, mãos que trabalharam a vida inteira. E pensei no meu pai. Meu pai não sabia ler nem escrever, mas teve visão. Comprou terrenos no Ipiranga quando ninguém dava nada por aquele bairro. Morreu pobre de dinheiro no bolso, mas rico de terra nos cartórios. Pensei no meu marido, Ademar. Como ele confiava em mim para administrar tudo. Carmen tem cabeça para número, ele dizia. Eu só sei trabalhar com as mãos. Pensei em mim mesma, 45 anos administrando os imóveis da família, contratos, inquilinos, impostos, reformas, tudo passou pelas minhas mãos. E pensei no Fábio, no dinheiro que emprestei a fundo perdido para os projetos mirabolantes dele, na paciência infinita com cada fracasso que ele transformava em aprendizado, no local da família que eu cedi para ele montar o tal restaurante, o local que ainda era meu. A tristeza foi mudando de forma dentro do meu peito, foi ficando mais fria, mais dura, mais afiada. Levantei do banco. A dor no joelho tinha sumido, ou eu tinha deixado de sentir. Muito bem, Fábio, falei em voz alta para mim mesma e para a noite. Se você quer brincar de empresário durão, vamos brincar. Mas você esqueceu uma coisa, meu filho. Eu conheço as regras do jogo, e o tabuleiro ainda é meu. Caminhei até a avenida e chamei um táxi. O motorista me olhou pelo retrovisor. A senhora está bem? Estou ótima, respondi. Nunca estive tão bem. Era mentira, claro, mas também era o começo de uma verdade. O café da manhã seguinte tinha gosto de fel. Não porque eu tivesse esquecido o açúcar. O café estava no ponto certo, coado no filtro de pano do jeito que eu faço há 50 anos. O gosto amargo era da realidade se assentando na minha língua. Acordei antes do sol nascer, como faço há 4 décadas. Mas dessa vez não havia alegria no dia novo. Havia missão. Uma missão fria que se instalou no meu peito durante a noite, e ali fincou raízes. A casa estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que só viúva conhece, quando cada cômodo parece grande demais e cada barulho ecoa no vazio. Meu marido morreu há 19 anos, mas às vezes ainda acordo esperando ouvir os passos dele no corredor. Sentei na mesa da cozinha com minha caneca de peltre descascada, essa caneca que Fábio sempre quis jogar fora porque dizia que era coisa de pobre. Abri o jornal do dia, e lá estava, página de sociais, foto colorida, meia página. Meu filho no centro, sorrindo com aquela dentadura perfeita que custou uma fortuna de ortodontista, abraçado a um vereador de um lado e uma modelo do outro. Vanessa aparecia atrás, toda produzida, fazendo pose para as câmeras. O título dizia: O visionário Fábio Ribeiro reinventa a gastronomia paulistana com o Essência. Li a matéria inteira, cada palavra. Empresário self-made que construiu seu império do zero. Sem ajuda de família, apenas com visão de mercado e muito trabalho. Uma nova era na cena gastronômica da cidade. Sem ajuda de família. Li essa parte em voz alta, e minha risada saiu seca, amarga, ecoando na cozinha vazia. Que memória curta você tem, meu filho. Deixei o jornal de lado e peguei minha velha caderneta de contas. Não é um tablet moderno nem uma planilha na nuvem. É um caderno de capa dura, lombada de pano, com as pontas gastas de tanto manuseio. Ali eu anoto cada centavo que entra e sai desde 1985. Comecei a folhear. Procurei os lançamentos relacionados a Fábio. 2019. Adiantamento de herança. R$ 180 mil para a reforma do espaço. 2020. Empréstimo emergencial. R$ 45 mil para cobrir fornecedores. 2021. Aval bancário. Fiadora de financiamento de R$ 320 mil. 2023. Cessão de uso. Imóvel comercial na Rua Augusta, cedido sem aluguel. Somei os números. Somei de novo para ter certeza. Em 5 anos, eu tinha colocado quase R$ 600 mil no bolso furado do meu filho. Fora os pequenos socorros que nem anotei,
os almoços de domingo que viraram pedidos de dinheiro, as contas de luz e condomínio que paguei só dessa vez. E ele disse para o jornal que fez tudo sozinho. Fechei a caderneta com força. Não agi por impulso. Impulsividade é luxo de juventude, e eu já passei dos 60 há quase uma década. Antes de mover qualquer peça, precisava saber exatamente onde estava pisando. Vesti uma roupa discreta, calça cinza, blusa branca, sapato baixo, e saí de casa. Peguei ônibus em vez do carro. No ônibus a gente ouve conversa, sente o pulso da cidade. E naquele dia eu queria ser invisível. Minha primeira parada foi a subprefeitura. Fui direto ao setor de tributos imobiliários. Na janelinha de atendimento encontrei Carmencita, uma funcionária que trabalha ali há tanto tempo quanto eu tenho de viúva. Ela me reconheceu na hora. Dona Carmen, que milagre a senhora por aqui. Veio pagar o IPTU da Casa Grande? Não, Carmencita. Vim consultar a situação do imóvel comercial, aquele da Rua Augusta, sabe? O do antigo armazém. Ela digitou no computador velho que zumbia e chiava. Franziu a testa. Ajeitou os óculos. Eita, Dona Carmen, aqui aparece uma situação irregular. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Irregular como? IPTU atrasado, 18 meses de atraso com multa acumulada. E tem mais, consta uma notificação de obra não regularizada. Parece que fizeram reforma estrutural sem alvará completo. E como o imóvel é tombado pelo patrimônio histórico, meu sangue gelou. 18 meses? Fábio tinha prometido que pagaria o IPTU em dia. Era uma das condições do comodato. Eu confiava nele para isso. Nunca imaginei que ele simplesmente ignoraria. Tombado. Isso. Construção de 1927. Qualquer alteração na fachada precisa de autorização especial. E aqui diz que modificaram a fachada sem protocolo. Eu sabia que o prédio tinha restrições. Sempre soube. Mas jamais imaginei que Fábio seria irresponsável a ponto de mexer na fachada sem autorização. Achei que ele só faria reformas internas, decoração. Não isso. Senti um embrulho no estômago. Fábio não tinha me humilhado só na porta do restaurante. Tinha colocado meu patrimônio em risco. O imóvel que meu pai comprou, que meu marido ampliou, que eu administrei a vida inteira. Esse imóvel estava ameaçado por causa da irresponsabilidade do meu filho. Me imprime tudo, Carmencita. Com carimbo e protocolo, por favor. Saí da subprefeitura com um envelope pardo debaixo do braço. O envelope pesava mais do que as orquídeas da noite anterior. Mas esse peso era diferente. Esse peso era munição. Minha segunda parada foi o banco. Fui até a agência onde Fábio tem conta empresarial. Eu ainda constava como fiadora do primeiro empréstimo dele. Nunca tirei meu nome porque ele jurava que ia quitar logo. Mãe acredita nessas coisas. Mas quando empurrei a porta giratória, meu coração gelou. Fábio estava lá dentro. Ele estava no balcão de atendimento prioritário, de costas para mim, gesticulando nervoso enquanto falava com um funcionário. Usava o mesmo terno da inauguração, agora amassado, sem gravata. Pelo reflexo no vidro do caixa, vi que ele estava suando, passando a mão no cabelo repetidamente. Estava desesperado, provavelmente tentando renegociar alguma coisa. Meu primeiro instinto foi ir embora, voltar outro dia, evitar o confronto. Mas então pensei, não, eu tenho tanto direito de estar aqui quanto ele. Mas, aliás, sou eu quem está com o nome sujo por causa das dívidas dele. Abaixei a cabeça, ajeitei os óculos de grau e fui para o outro lado da agência, onde ficavam as mesas dos gerentes. Sentei de costas para o balcão, torcendo para ele não me ver. Meu gerente, seu Moreira, veio me atender numa salinha reservada. Fechou a porta. Eu respirei aliviada. Dona Carmen, a senhora está bem? Está pálida. Estou ótima. Meu filho está ali fora no balcão, mas ele não pode me ver aqui. Entende? Seu Moreira assentiu com ar cúmplice. Ele conhecia a família há 20 anos. Sabia das coisas sem precisar perguntar. Pode ficar tranquila. A salinha tem saída pelos fundos. Ele virou a tela do computador para mim. E aí veio a bomba. O gerente me atendeu numa salinha reservada. Estava constrangido, evitando o meu olhar. Dona Carmen, eu não deveria compartilhar essa informação, mas a senhora precisa saber. Fala, seu Moreira.
A senhora ainda consta como garantidora solidária do financiamento. Se a empresa do seu filho não pagar as parcelas, o banco vai executar a senhora primeiro. E ele já está com 3 parcelas em atraso. Silêncio. Quanto é a dívida total? Ele virou a tela do computador para mim. O número me fez perder o ar por um segundo. Era mais do que eu tinha guardado. Muito mais. Se o banco viesse atrás de mim, eu perderia a casa. A casa onde criei Fábio, onde vivi com Ademar, onde pretendo morrer. A senhora está bem, dona Carmen? Quer um copo d'água? Estou bem. Me dá uma cópia de tudo isso, por favor. Saí do banco com as pernas tremendo. Pela primeira vez desde a noite anterior, senti medo de verdade. Não medo de confrontar Fábio, isso eu sabia fazer. Medo de perder tudo, de virar uma velha de quase 70 anos sem teto e sem chão. Nos dias seguintes, continuei investigando. Liguei para fornecedores fingindo ser secretária do restaurante. Descobri dívidas com distribuidora de bebidas, empresa de ar-condicionado, equipamentos de cozinha financiados e inadimplentes. O império do meu filho era um castelo de cartas. A inauguração luxuosa tinha sido paga com cheque sem fundo de imagem. O champanhe era fiado, as luzes eram alugadas, e os investidores eram tubarões esperando o momento certo para morder. Uma noite, eu não consegui dormir. Eram 3 da manhã. Sentei na cama, olhando para o quarto escuro. Esse quarto onde Ademar morreu nos meus braços. Esse quarto que meu pai construiu tijolo por tijolo. Esse quarto que podia ser tomado por causa das dívidas do meu filho. Fui até a cozinha. Esquentei leite. Não consegui beber. Voltei para a sala. Olhei para a foto de Ademar na parede. Ele estava sério na foto. Nunca gostou de câmeras, mas os olhos tinham aquele brilho de quem confia na vida. Viúva com quase 70 anos, prestes a perder tudo por causa do filho que a gente criou juntos. Era isso que você queria para mim, velho. A foto não respondeu, mas eu sabia o que Ademar diria. Conhecia meu marido melhor do que conhecia a mim mesma. Não fica parada chorando, Carmen. Vai lutar. Sequei os olhos. Voltei para o quarto dos fundos, o depósito de tralha que Fábio sempre desprezou. Abri os armários de aço verde musgo, cheios de pastas organizadas por ano e por propriedade. No terceiro armário, gaveta do meio, achei o que procurava. O contrato de comodato. 1 ano atrás, Fábio veio me pedir o imóvel emprestado para o restaurante. Mãe, é só até o negócio engrenar. Depois a gente formaliza a compra. Confia em mim. Eu assinei. Confiei. Era meu filho. Mas eu também li cada cláusula e guardei uma cópia autenticada, porque Carmen Ribeiro não assina nada sem entender as letras pequenas. Abri o documento. A luz do abajur iluminou as páginas amareladas. Cláusula 5ª. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela comodante, Carmen Tavares Ribeiro, caso considere que o uso do imóvel fere os interesses familiares, as boas práticas comerciais ou a moralidade, mediante aviso prévio de 5 dias úteis. Cláusula 8ª. O comodatário se compromete a manter o imóvel livre de quaisquer dívidas, grávames, ações judiciais ou pendências administrativas, sob pena de rescisão automática do presente instrumento, sem necessidade de intervenção judicial. Fechei o contrato. Fábio não leu essas cláusulas. Ele estava ocupado demais escolhendo o design das mesas e a cor das luzes. Achava que papel era burocracia de gente velha. Mas papel, meu filho, é o que separa quem manda de quem obedece. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Valdir Campos. Valdir foi o melhor amigo do meu marido. Tem 72 anos, escritório antigo no centro de São Paulo. Prédio com elevador de grade, sala cheirando a tabaco e madeira velha, livros de direito empilhados até o teto. Ele me viu entrar e se levantou com dificuldade da poltrona de couro. Carmen, você tem cara de quem vai para a guerra. Não vou, Valdir. Já estou nela. Sentei e despejei tudo na mesa dele. Os extratos da prefeitura, os documentos do banco, as anotações da minha caderneta e o contrato de comodato. Contei sobre a humilhação na porta, sobre o olhar de vergonha do meu filho, sobre o brinde debochado da nora, sobre o risco de perder minha casa por causa das dívidas dele. Valdir ouviu tudo em silêncio, acariciando o bigode branco. Quando terminei, ele soltou um assobio longo.
Seu filho é um tolo com iniciativa, Carmen. A combinação mais perigosa que existe. Eu sei, por isso estou aqui. Ele pegou o contrato de comodato, leu com atenção de advogado experiente. Parou na cláusula 5ª, parou na cláusula 8ª, releu e sorriu. Você tem a faca e o queijo na mão, mulher. Mas eu não quero uma briga judicial que dure 10 anos, Valdir. Quero resolver rápido, quero que ele entenda quem manda. Valdir apontou para a cláusula 8ª com o dedo manchado de tinta. Aqui diz que qualquer pendência administrativa causa rescisão automática, sem precisar de juiz. Seu filho deve 18 meses de IPTU e tem obra irregular. Isso já é suficiente para você retomar o imóvel amanhã se quiser. Só isso? Só. Basta uma notificação extrajudicial e um tabelião para dar fé. Por coincidência, minha sobrinha Fernanda acabou de tirar a patente de tabeliã. Me deve alguns favores. Encostei na cadeira, sentindo a tensão dos ombros começar a baixar. Durante anos, eu me fiz pequena para Fábio parecer grande. Fiquei na sombra, administrando as migalhas, enquanto ele desfilava de empresário bem-sucedido. Mas eu nunca fui pequena, eu só estava abaixada. Valdir, tem uma coisa que o Fábio não sabe sobre aquele prédio. O quê? Quando o Adhemar comprou aquele imóvel em 1982, era uma oficina mecânica falida. A instalação elétrica e hidráulica principal fica num porão que o Fábio nem sabe que existe. Ele fez reforma cosmética, pisos, paredes, decoração, mas nunca mexeu na estrutura. O coração do prédio continua lá embaixo. Tirei da bolsa um tubo de papelão velho. Desenrolei na mesa de Valdir. Eram as plantas originais do prédio, desenhadas à mão em 1927. Vê esse cômodo aqui? É um quartinho de máquinas atrás da parede do corredor dos fundos. O Adhemar selou a porta há 20 anos porque era inseguro. O Fábio nem sabe que existe. Mas ali ficam a caixa de força principal, o registro de água e a válvula de gás. Valdir se inclinou sobre as plantas, interessado. Você quer dizer que... Quero dizer que toda a cozinha ultramoderna dele, os refrigeradores inteligentes, o som ambiente, o ar-condicionado, tudo depende de uma sala que ele nem sabe que existe. E eu tenho a única chave. Tirei do bolso um chaveiro de bronze, pesado, com 3 chaves antigas que pareciam de filme de terror. Valdir riu. Uma risada de admiração. Carmen, você é diabólica. Eu sou mãe, Valdir, e mãe precisa ensinar, mesmo que a lição doa. Saímos do escritório com um plano montado. Laura, minha neta, veio me visitar no fim de semana. Ela entrou tímida, olhando para os próprios pés. Laura tem 16 anos, é filha do primeiro casamento do Fábio e mora com a mãe desde a separação. Mas sempre foi mais próxima de mim do que do pai. Vó, eu preciso te contar uma coisa. Sentamos no sofá da sala. Ela estava nervosa, as mãos entrelaçadas no colo. Eu estava na inauguração, vó. A Vanessa me chamou para fazer stories pro Instagram dela. Meu coração apertou. Você viu? Vi tudo. Vi a senhora do lado de fora da porta. Vi o segurança barrando. E vi... Ela parou, a voz embargando. Vi o papai olhar para a senhora e virar as costas. Silêncio. Vó, eu tentei ir até a porta. Tentei abrir para a senhora entrar. Mas a Vanessa me segurou pelo braço. Ela o quê? Me segurou forte e disse: Não se meta, sua avó não foi convidada por um motivo. E o papai viu ela me segurando e não fez nada. Nada, vó. Laura começou a chorar. Um choro de raiva e impotência misturadas. Eu gritei: É minha avó. E ela respondeu: A avó que não sabe se vestir para a ocasião não merece entrar. E riu. Riu na minha cara, vó. Puxei minha neta para um abraço apertado. Ela soluçava no meu ombro. Mas tem mais, ela disse entre soluços. Eu ouvi o que a Vanessa disse para o papai quando a senhora estava batendo no vidro. O que ela disse? Laura hesitou. Tinha vergonha de repetir. Pode falar, minha filha. Eu aguento. Ela disse: Ainda bem que você não deixou ela entrar. Imagina a vergonha. Parece empregada com aquelas flores de feira. E o papai concordou com a cabeça. Vó. Ele concordou. Flores de feira. Era isso que a Vanessa achava das minhas orquídeas. Das plantas que eu cultivo há 30 anos com minhas próprias mãos.
Abracei Laura com mais força. Não chora, minha filha. Você foi corajosa de me contar. E seu pai vai aprender. Às vezes a gente precisa cair para lembrar quem segurou a gente quando era pequeno. Mas por dentro, eu guardei essa frase. Flores de feira. Ia usar no momento certo. A semana passou devagar. Cada dia era um exercício de paciência. O telefone de casa não tocou uma vez. Nenhuma mensagem de Fábio, nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação. Para ele, o incidente da porta simplesmente não existiu. Anotei no meu caderno. 7 dias, 0 contato, 0 remorso. A dor foi embora aos poucos. Ficou só a determinação. Na sexta-feira, o plano estava pronto. Acordei às 5 da manhã no dia marcado. Não por ansiedade. Meu corpo simplesmente sabe a hora de levantar, depois de tantas décadas acordando cedo. Tomei banho demorado, lavei o cabelo, sequei com cuidado. Não por vaidade, mas por ritual. Guerreiros se preparam antes da batalha. Vesti o terno de alfaiataria cinza escuro que eu usava para reuniões com bancos, lá nos tempos em que administrava ativamente os imóveis da família. Fazia anos que não saía do armário. Cheirava levemente a naftalina, mas serviu perfeitamente. Calcei sapatos de salto grosso, desses que fazem barulho ao pisar, que anunciam que alguém importante chegou. Olhei no espelho do banheiro. Não vi a mãe rejeitada na porta do restaurante. Vi a proprietária. Vi a dona do jogo. Prendi o cabelo num coque apertado, sem adornos. Nada de peinetas sentimentais dessa vez. Peguei a pasta de couro preto com todos os documentos que Valdir e eu havíamos preparado. Contratos, notificações, extratos, plantas do prédio. Tudo ali, organizado, letal. Às 9 da manhã, encontrei Valdir em seu escritório. Fernanda, a sobrinha tabeliã, já estava lá. Uma moça jovem de rosto sério e olhos atentos, com o selo de tabeliã brilhando na lapela do blazer. Ao lado dela, Pedrinho, um fotógrafo que trabalha para o escritório documentando provas para processos. "Está pronta, Carmen?" perguntou Valdir. Nunca estive tão pronta. Combinamos os detalhes. Chegaríamos ao restaurante às 2 da tarde, horário de pré-serviço, quando a equipe prepara tudo para o jantar. Fábio estaria lá, mas sem clientes. Menos testemunhas externas, mais controle da situação. O táxi nos deixou na esquina da Rua Augusta. Olhei para a fachada do Essência. A luz do dia parecia menos imponente. O tapete vermelho estava ali, um pouco mais sujo que na noite da inauguração. O letreiro de LED, apagado, era só um tubo de plástico grudado no tijolo. Sem a magia da noite, o lugar era só um prédio velho com maquiagem cara. O mesmo segurança estava na porta. Wellington. Eu soube depois que era o nome dele. Ele me viu aproximar e ficou tenso. Reconheceu meu rosto. Mas dessa vez eu vinha diferente. Vinha de terno, com advogados, com pasta de documentos. "Senhora, o senhor Fábio não está recebendo..." Nem diminuí o passo. "Sai da frente, rapaz. Dessa vez eu não preciso de convite. Eu sou a dona deste imóvel." Valdir mostrou a documentação. Fernanda já estava tirando fotos da fachada com o celular oficial. Wellington olhou de um para outro, sem saber o que fazer. Sua arrogância da semana passada tinha evaporado. Ele tentou falar no rádio, pedir instruções, mas eu já tinha passado por ele e empurrado a porta de vidro. O interior do restaurante cheirava a desinfetante de pinho e a frutos do Mar Cruz. Cheiro de preparação, de bastidores, de realidade sem maquiagem. As cadeiras estavam viradas sobre as mesas, pernas para o ar como bichos mortos. Funcionários de avental circulavam com baldes e panos. Um som de música eletrônica saía baixinho de alguma caixa de som, provavelmente para animar a equipe durante a limpeza. Comecei a andar pelo salão. Meus saltos faziam um barulho ritmado contra o piso de cimento queimado. Clac, clac, clac. Cada passo era uma declaração. Os funcionários pararam o que estavam fazendo. Olharam para mim, para os advogados, para o fotógrafo que registrava tudo. Um murmúrio percorreu o salão. "É a mãe do chefe", alguém sussurrou. Pedrinho trabalhava em silêncio, documentando cada irregularidade que encontrava. Extintor de incêndio com prazo vencido. Saída de emergência bloqueada por caixas de bebida. Fios elétricos expostos perto da área do bar.
rachadura visível na parede de sustentação. Cada foto era uma prova. Cada prova era um prego no caixão do Essência. Então ouvi passos rápidos vindo da cozinha. Fábio apareceu empurrando a porta de vai-vem. Estava descabelado, com a camisa amassada e olheiras fundas. Parecia não dormir direito há dias. O rosto que eu conhecia desde o berço estava abatido, envelhecido, sem o brilho falso da noite de inauguração. Ele me viu e estacou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Quem é essa gente? Virei devagar para encará-lo. Não senti o amor cego de sempre. Senti uma clareza cristalina, fria como bisturi. Boa tarde, Fábio. Vim fazer uma vistoria no meu imóvel. Seu imóvel? Pelo amor de Deus, mãe, não começa com isso. Você me deu esse espaço. É meu restaurante. Você não pode entrar assim. Te emprestei, Fábio, sob condições que você não cumpriu. Valdir se apresentou formalmente. Senhor Fábio, sou o Dr. Valdir Campos, advogado da sua mãe. Esta é a tabeliã Fernanda Campos, que está lavrando uma ata de constatação sobre o estado do imóvel, propriedade da senhora Carmen Tavares Ribeiro. Fábio olhou de um para outro, atordoado. Isso é loucura! Isso é assédio! Vou chamar a polícia! Valdir nem se abalou. Sugiro que não faça isso, rapaz, porque se a polícia vier, vai encontrar um estabelecimento funcionando com alvará irregular, obra não autorizada em patrimônio histórico tombado e indícios de sonegação fiscal. Quem vai ter problema não é a sua mãe. O sangue sumiu do rosto de Fábio. Abri minha pasta. Comecei a tirar os documentos, um por um, jogando sobre a mesa mais próxima. IPTU atrasado, 18 meses. O papel bateu na mesa. Taxa de funcionamento, irregular. Outro papel. Empréstimo bancário, 3 parcelas em atraso, com meu nome como fiadora. O banco pode executar a minha casa por causa da sua dívida, Fábio. A minha casa. Mais um papel. Fornecedor de bebidas, cobrança judicial. Equipamentos de cozinha, processo de busca e apreensão em andamento. A pilha crescia. Fábio parecia diminuir a cada documento. O seu império é uma fraude, meu filho. Você não construiu nada. Você pegou o que era meu, enterrou em dívidas e ainda teve a cara de pau de dizer para os jornais que fez tudo sozinho. Sozinho. Ouvi passos na escada do mezanino. Vanessa descia os degraus de metal, elegante como sempre, vestido branco justo, salto alto mesmo numa tarde de quinta-feira, celular na mão. Provavelmente estava filmando tudo lá de cima. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou com aquela voz fina de quem está acostumada a dar ordens. Quem é essa gente? Amor, você deixou sua mãe entrar? Ela cuspiu a palavra mãe, como se fosse um xingamento. Virei devagar para encará-la. Era a primeira vez que ficávamos frente a frente desde a noite da inauguração. Você deve ser a moça que brindou na minha direção enquanto eu estava do lado de fora, eu disse. Prazer. Sou a dona do chão que você está pisando e do teto sobre a sua cabeça tingida. Vanessa arregalou os olhos. Fábio, você vai deixar essa velha falar assim comigo? Não sou velha, minha filha. Sou experiente e você vai aprender a diferença em breve. Fábio tentou intervir. Mãe, por favor, vamos conversar em particular. Isso é constrangedor na frente dos funcionários. Não, Fábio. Tudo que eu tenho a dizer, digo aqui, com testemunhas, com registro. Virei as costas para ele e caminhei em direção ao corredor dos fundos, aquele que ligava a cozinha aos banheiros. Fábio veio atrás de mim, nervoso. Mãe, aonde você vai? Aquela área é só para funcionários. Ignorei. Continuei andando até chegar ao final do corredor. Uma parede de drywall pintada de preto, que parecia fazer parte da decoração moderna. Qualquer um acharia que era só uma parede. Passei a mão pelo revestimento. Encontrei uma emenda quase invisível. Enfiei os dedos na fresta e puxei. O painel se soltou com um rangido. Atrás dele, revelou-se uma porta de ferro antiga, enferrujada, com um cadeado pesado. Fábio ficou de boca aberta. Que diabos é isso? Tirei do bolso o chaveiro de bronze. As 3 chaves antigas tilintaram como sinos de igreja. Isso, meu filho, é o coração deste prédio. Seu pai selou essa porta há 20 anos porque era perigosa. Mas tudo que faz este imóvel funcionar está aqui dentro. E você nem sabia que existia.
Coloquei a maior das chaves no cadeado. A fechadura estava emperrada, mas girou com um estalo metálico que ecoou pelo corredor. Empurrei a porta. Ela se abriu, revelando um cômodo pequeno, escuro, cheio de teias de aranha e poeira acumulada de décadas. Entrei e tateei a parede até encontrar um interruptor de alavanca, daqueles antigos. A luz amarela de um bulbo solitário iluminou o espaço. E ali estavam: o quadro de força principal, disjuntores velhos, fiação antiga, tudo que alimentava a eletricidade do prédio inteiro. O registro geral de água, uma válvula de bronze do tamanho da minha cabeça, e a válvula de gás, vermelha, enorme, conectada ao encanamento que abastecia toda a cozinha. Fábio se aproximou da porta, o rosto branco como papel. Mãe, como você... Sua cozinha ultramoderna, eu disse apontando para as válvulas. Seus refrigeradores de última geração, seu sistema de som ambiente, seu ar-condicionado de 30.000 BTUs. Tudo depende desta sala que você nem sabia que existia. Deixei o silêncio pesar por alguns segundos. E tem mais. Esta instalação não consta nos projetos de reforma que você apresentou à prefeitura. É uma instalação fantasma. Se a Defesa Civil encontrar isso, você é interditado hoje e multado numa quantia que não paga nem em 3 vidas. Fernanda, a tabeliã, fotografava tudo com expressão profissional, sem demonstrar emoção. Pedrinho fazia vídeos. Valdir observava com um meio sorriso de satisfação. Fábio encostou na parede do corredor, como se as pernas não o sustentassem mais. Mãe, ele disse, e a voz saiu num fio. Você não pode fazer isso. Tenho reservas para hoje. Vem gente importante. Vem um crítico gastronômico do Jornal Nacional. Eu não vou fazer nada, Fábio. Pelo menos não agora. Saí do quartinho e fechei a porta atrás de mim. Não tranquei. Deixei ela encostada, como um lembrete visual do que eu tinha em mãos. Você tem 24 horas para decidir. Decidir o quê? Opção 1. Você desocupa o imóvel voluntariamente. Me entrega as chaves. Eu não denuncio as irregularidades e você sai sem processo criminal. Pode tirar seus equipamentos, suas mesas, suas lâmpadas de design. Vai embora com o nome limpo, pelo menos nos registros oficiais. Fábio engoliu em seco. E a opção 2? Você fica. Amanhã às 9 da manhã, eu protocolo uma denúncia voluntária na prefeitura, como proprietária do imóvel, me isentando de responsabilidade pelas irregularidades cometidas pelo inquilino. A fiscalização vem no mesmo dia. Encontra tudo isso que você viu aqui. O Essência é interditado. Você é multado. E provavelmente processado por dano ao patrimônio histórico. Você não faria isso. Eu sou seu filho. Você é meu filho. E foi você quem me deixou do lado de fora da porta do seu restaurante como se eu fosse uma mendiga. Foi você quem concordou com a cabeça quando sua esposa me chamou de empregada com flores de feira. Fábio arregalou os olhos. Não esperava que eu soubesse dessa parte. Como você... Eu sei de muita coisa, Fábio. Passo a vida observando enquanto vocês acham que eu sou só uma velha decorativa. Mas velha decorativa não assina contrato com cláusula de rescisão. Velha decorativa não guarda planta de prédio. Velha decorativa não tem a chave do porão. Vanessa apareceu no corredor, o celular ainda na mão. Fábio, faz alguma coisa. Isso é chantagem. A gente pode processar ela. Olhei para Vanessa com uma pena que ela provavelmente não mereceu. Processa, minha filha. Vai em frente. Quando o juiz vir que vocês estão operando em imóvel alheio com 18 meses de IPTU atrasado e obra irregular em patrimônio tombado, me conta como foi a audiência. Eu mando flores, de feira do jeito que você gosta. Vanessa ficou sem palavras. Era provavelmente a primeira vez na vida que alguém devolvia uma ofensa à altura. Caminhei de volta para o salão principal. Os funcionários estavam todos parados, assistindo em silêncio. Garçons, cozinheiros, ajudantes, gente trabalhadora que provavelmente não recebia salário em dia e estava ali só porque precisava do emprego. Na porta, me virei uma última vez. Fábio continuava parado no corredor, a silhueta recortada contra a luz fraca que vinha do quartinho de máquinas. Pequeno, perdido, cercado pelo luxo falso que ele mesmo construiu. Ah, e Fábio? Ele levantou os olhos.
Da próxima vez que alguém vier te visitar com flores, abre a porta. Nunca se sabe se a pessoa traz bênção ou se traz a conta. Saí para a rua. O sol da tarde batia forte na calçada. Coloquei meus óculos escuros e respirei fundo. O ar quente de São Paulo encheu meus pulmões. Cheiro de asfalto, de comida, de cidade viva. Valdir colocou a mão no meu ombro. Brilhante, Carmen. Simplesmente brilhante. Não sorri. Não havia alegria em ver meu próprio filho desmoronar. Mas havia uma satisfação antiga, profunda, em recuperar a dignidade que tinham me roubado. Vamos embora, Valdir. Agora é esperar. Naquela noite, o telefone da minha casa tocou sem parar. Eu não atendi. Deixei a secretária eletrônica gravar cada mensagem. Às 8 da noite. Mãe, a gente precisa conversar. Me liga. Às 10 da noite. Mãe, você não pode fazer isso comigo. É meu sonho. É tudo que eu tenho. À meia-noite. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Às 2 da manhã, só o som de choro. Escutei todas as mensagens pela manhã, enquanto tomava meu café no coador de pano. Depois desliguei a máquina e esperei. O prazo vencia às 9 da manhã. Às 8h55, eu já estava vestida, com a pasta de documentos debaixo do braço, pronta para ir à prefeitura protocolar a denúncia. Tinha passado a noite em claro, não por remorso, mas revisando cada detalhe do que viria a seguir. O interfone tocou. A voz de seu Benedito, o vizinho da frente, soou pelo interfone. Dona Carmen, tem um moço aqui embaixo. Diz que é seu filho. Olhei para o relógio na parede. 4 minutos para o prazo acabar. Deixa ele subir, Benedito. Fiquei parada no meio da sala, esperando. Ouvi os passos no corredor, passos arrastados, sem a energia de sempre. A campainha tocou uma vez, fraca. Abri a porta. E quase não reconheci o homem na minha frente. Fábio estava destruído. Usava a mesma roupa do dia anterior, a camisa amarrotada, manchada de suor, o colarinho aberto. A barba de 2 dias escurecia o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados, com olheiras fundas de quem não dorme há muito tempo. Não usava o relógio de ouro, nem os sapatos italianos. Estava de tênis velho, desses que ficam no fundo do armário para usar em dia de faxina. Parecia ter envelhecido 10 anos em 24 horas. Mãe. A voz saiu num fio, rouca de tanto chorar ou de tanto gritar. Eu não sabia dizer. Entra, Fábio. Fecha a porta. Ele entrou cambaleando, como se as pernas não obedecessem direito. Ficou parado no meio da sala, olhando ao redor como se fosse a primeira vez que via aquele lugar. As fotos dele nas paredes. Fábio bebê, Fábio na formatura do primário, Fábio recebendo o diploma da faculdade que eu paguei. A mesma decoração de sempre, os mesmos móveis, o mesmo cheiro de casa de mãe. Ele olhou para tudo aquilo e começou a tremer. Eu tô quebrado, mãe. Não respondi. Esperei. Completamente quebrado. Não só de dinheiro, de tudo. Ele se deixou cair no sofá, afundando nas almofadas como se não tivesse mais forças para ficar em pé. A Vanessa foi embora ontem à noite. Fez as malas e disse que não tinha assinado para falência. Pegou o carro e sumiu. Deve estar na casa da mãe dela, em Alphaville, postando stories fingindo que está tudo bem. Continuei em silêncio. Os investidores querem o dinheiro de volta. Todos eles. Estão ameaçando o processo. O banco ligou 6 vezes hoje de manhã. O fornecedor de carne mandou um oficial de justiça ontem. Vão penhorar os equipamentos da cozinha. Ele esfregou o rosto com as mãos, como se tentasse acordar de um pesadelo. Eu perdi tudo o que eu achava que tinha. E o pior é que eu percebi que nunca tive nada. Era tudo emprestado, tudo fachada, tudo mentira que eu contava para mim mesmo. Sentei na poltrona de frente para ele. Deixei o silêncio pesar por mais alguns segundos. Então perguntei: e a mãe que você deixou na calçada, Fábio? A mãe que você fingiu não conhecer na frente de 200 pessoas? Essa mãe, você lembrou dela por quê? Porque me ama ou porque eu sou a última pessoa que sobrou para você pedir ajuda? Ele finalmente levantou os olhos. Estavam molhados. As 2 coisas, mãe. E eu sei que isso é horrível de admitir. Mas é a verdade. Eu vim porque não tenho mais ninguém. Mas também vim porque eu não consigo tirar da cabeça a imagem da senhora do lado de fora daquela porta. Com as flores, batendo no vidro.
E eu lá dentro, fingindo que não via. A voz dele quebrou. Eu acordo de noite vendo aquela cena. Eu fecho os olhos e vejo a senhora se abaixando para deixar as flores no chão. E eu não fiz nada. Nada. Eu só virei as costas. Ele começou a chorar. Não era choro de manipulação. Eu conheço meu filho. Sei quando ele está atuando. Era choro de quem desmoronou por dentro e não consegue mais segurar os pedaços. Esperei ele se acalmar. Depois me levantei e fui até a janela. Fiquei de costas para ele, olhando a rua lá embaixo. Os carros passando, as pessoas andando, a vida seguindo como sempre segue. Você sabe o que me dói mais, Fábio? Não é o dinheiro. Não é nem a humilhação na porta. É que você nunca perguntou de onde vinha tudo que você teve. Virei para encará-lo. Aquele prédio do restaurante? Seu pai comprou quando era uma oficina fedendo a graxa. Pagamos em 180 prestações, 15 anos sem atrasar um dia, enquanto eu usava roupa de brechó. A faculdade? Vendi as joias da minha mãe, a única herança que ela me deixou. O primeiro dinheiro para você empreender? 80 mil. Nossa reserva de emergência inteira. Você perdeu em 6 meses. Cada frase era curta, direta, um soco. E eu nunca reclamei. Trabalhei mais, economizei mais, porque você era meu filho e eu acreditava em você. Voltei a sentar na poltrona. Cada centavo que você torrou achando que era dinheiro fácil era suor. Meu suor e do seu pai. E em vez de agradecer, você sentiu vergonha de mim. Fábio abaixou a cabeça. Os ombros tremiam. Por que você nunca me contou essas coisas? Porque você nunca perguntou. Silêncio longo. Quando ele falou de novo, a voz era quase um sussurro. O que eu faço agora, mãe? Isso depende de você, mas primeiro precisa saber de uma coisa. Abri minha pasta e tirei alguns documentos. Ontem à noite, depois que você ligou chorando, eu fui ao banco. Paguei a dívida dos equipamentos de cozinha, quase 70 mil reais. Renegociei o empréstimo principal em meu nome, usando esta casa como garantia adicional, e quitei o IPTU atrasado do prédio. Fábio levantou a cabeça, os olhos arregalados. O quê? Mãe, como? Por quê? Porque se eu não fizesse isso, iam me executar como fiadora. Iam tomar minha casa. Você me colocou nessa situação, Fábio. Então eu salvei o que é meu. E de quebra, te salvei da cadeia. Mãe, eu vou te pagar. Eu juro. Eu vou trabalhar. Vou conseguir outro emprego. Vou... Levantei a mão, interrompendo. Não terminei. Eu paguei as dívidas. Mas o restaurante acabou. O Essência não existe mais a partir de hoje. Os equipamentos que sobraram são meus. Eu quitei o financiamento. O imóvel sempre foi meu. E você? Fiz uma pausa, deixando as palavras pesarem. Você vai recomeçar do zero. Do zero de verdade dessa vez. Tirei outro papel da pasta. Já estava pronto, datilografado, com espaço para assinaturas. Estas são minhas condições. Entreguei o documento para ele. Fábio leu em silêncio, o rosto ficando mais pálido a cada linha. Condições para reestruturação familiar. 1. Fábio Ribeiro entrega todas as chaves do imóvel comercial nesta data. 2. Fábio Ribeiro passa a residir na casa da mãe até completa quitação das dívidas morais. 3. Fábio Ribeiro trabalhará na função e local determinados por Carmen Tavares Ribeiro. 4. Nenhuma decisão financeira será tomada sem aprovação prévia de Carmen Tavares Ribeiro. 5. O presente acordo terá vigência até que Carmen Tavares Ribeiro considere a dívida moral quitada. Mãe, isso vai levar anos. Deveria ter pensado nisso antes de jogar fora o trabalho de uma vida inteira. Você quis brincar de adulto? Agora vai aprender o que é ser adulto de verdade. Fábio olhou para o papel. Olhou para mim. Olhou para a porta. Por um segundo, achei que ele fosse embora. Que fosse escolher o orgulho, a teimosia, a fantasia de que ainda podia dar a volta por cima sozinho. Mas então ele pegou a caneta que estava em cima da mesinha. A mesma caneta tinteiro que pertenceu ao pai dele, que eu guardo há 19 anos. E assinou. Eu vou fazer tudo o que a senhora pedir, ele disse, a voz firme pela primeira vez desde que chegou. Tudo. Não me prometa nada. Promessa eu já ouvi demais. Me mostra com ação. Peguei o documento assinado e guardei na pasta.
Agora levanta, lava esse rosto e veste uma roupa decente. A gente vai até o restaurante. Tem muito trabalho pela frente. Chegamos ao Essência no começo da tarde. A fachada parecia abandonada. O tapete vermelho tinha sido recolhido. O letreiro de LED estava apagado, morto. Algumas caixas de papelão se acumulavam na calçada, provavelmente jogadas ali por fornecedores que vieram buscar mercadoria não paga. Fábio estava de calça jeans e camiseta velha, roupas que encontrou no antigo quarto dele, na minha casa. Parecia outro homem. Parecia, pela primeira vez em muito tempo, alguém real. Os funcionários estavam reunidos no salão, nervosos. Boatos já tinham circulado. Todo mundo sabia que o barco estava afundando. Só não sabiam para onde nadar. Assumi a palavra. Boa tarde a todos. Sou Carmen Ribeiro, proprietária deste imóvel. O restaurante Essência encerra suas atividades hoje. Murmúrios, expressões de pânico. Um garçom no fundo amaldiçoou baixinho. Mas ninguém vai embora sem receber. Eu vou pagar pessoalmente o salário de todos, mais um mês de indenização pelo fechamento repentino. Quem ajudar a desmontar e organizar, cobra primeiro. O clima mudou imediatamente. Naquele ramo, donos costumam fugir pela porta dos fundos quando o negócio quebra. Uma senhora de quase 70 anos assumindo a responsabilidade e pagando do próprio bolso era quase um milagre. O senhor Fábio, continuei, apontando para meu filho que estava encolhido num canto, vai ajudar vocês, vai carregar caixa, limpar, fazer o que for preciso. Ele não é mais o chefe aqui, é mais um funcionário. Fábio não protestou. Apenas assentiu e foi até um grupo de garçons que começavam a empilhar cadeiras. Passei as horas seguintes coordenando a desmontagem. O contador, um homem careca e suado chamado Newton, me ajudou a organizar os pagamentos. Um a um, os funcionários passaram pela mesa improvisada, receberam seus envelopes, assinaram os recibos. Alguns agradeceram com lágrimas nos olhos. Uma moça da limpeza, que não devia ter mais que 20 anos, me abraçou. Deus abençoe a senhora, dona Carmen. A senhora não tinha obrigação nenhuma. Tinha sim, minha filha, a obrigação de fazer a coisa certa. No meio da tarde, um homem jovem de braços tatuados se aproximou de mim. Era Peterson, o chefe de cozinha. Eu já tinha ouvido falar dele, talentoso, esforçado, vindo da periferia, desprezado por Fábio, apesar de ser o único que realmente entendia de gastronomia naquele lugar. Dona Carmen, ele disse secando as mãos no avental, posso falar uma coisa? Pode. Essa cozinha tem equipamento de primeira. O forno de pedra é uma peça rara. Levei meses ajustando ele para funcionar no ponto certo. É uma pena desperdiçar tudo isso. Olhei para ele, olhos inteligentes, mãos de trabalhador. O que você faria com uma cozinha dessas, Peterson? Comida de verdade, dona Carmen. Não essa frescura que o Fábio queria servir. Comida que enche a barriga e aquece a alma. Minha avó cozinhava assim. Eu aprendi com ela. Guardei aquilo na memória. Uma ideia pequena começou a germinar. Ao fim da tarde, só restava o letreiro. Um funcionário da manutenção subiu na escada com uma chave de fenda. Parafuso por parafuso, o letreiro foi se soltando da fachada de tijolos. Quando caiu no chão, o plástico rachou. As letras Essência ficaram espalhadas na calçada, as mesmas calçadas onde, uma semana antes, eu tinha deixado minhas orquídeas. Fábio estava ao meu lado, suado de carregar móveis a tarde inteira. Olhava para o letreiro quebrado com uma expressão vazia. Acabou, ele disse. Não, está só começando. Amanhã a gente decide o que fazer com esse espaço. Ele me olhou confuso. Fazer? A senhora não vai vender? Eu nunca vendo terra, Fábio. Seu avô me ensinou isso. Terra se guarda, se trabalha, se passa para frente. Mas nunca se vende. Saímos juntos do prédio vazio. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Pela primeira vez em muito tempo, andamos lado a lado. Não como iguais, ainda não, mas como duas pessoas que finalmente estavam sendo honestas uma com a outra. Mãe, ele disse quando chegamos ao ponto de táxi. O quê? Obrigado, por não me deixar afundar sozinho. Eu não te salvei, Fábio. Eu te dei uma chance de se salvar. A diferença é grande. O resto depende de você. Ele assentiu.
Não disse mais nada. Entramos no táxi em silêncio e fomos para casa, juntos. As primeiras semanas foram um inferno. Não o inferno das chamas, o inferno do silêncio, da dúvida, do medo de ter apostado errado. A cantina abriu com meia dúzia de clientes no primeiro dia. Vizinhos curiosos, um ou outro conhecido que veio por pena. As mesas de madeira pareciam enormes demais, o salão vazio demais, e eu fiquei atrás do caixa olhando para a porta, esperando gente que não vinha. Fábio trabalhava calado, com os dentes cerrados. Nos primeiros dias, ele derrubava pratos, errava pedidos, se atrapalhava com o troco. As mãos que só conheciam teclado de computador e taça de champanhe, agora tinham que equilibrar bandejas e esfregar panelas. Eu não sirvo para isso, ele disse numa noite, depois de derrubar uma travessa inteira de arroz no chão da cozinha. Não serve mesmo, respondi. Ainda. Mas vai servir. Ou vai desistir. Ele não desistiu. No 10º dia, uma senhora entrou perguntando se a gente servia feijoada. Peterson improvisou com o que tinha. A mulher comeu, pediu repetição e voltou no sábado seguinte com a família inteira. 11 pessoas. No 20º dia, um blogueiro de comida de bairro postou uma foto do nosso escondidinho. Achado nos jardins, ele escreveu. Comida de avó com preço justo. No 30º dia, tivemos que recusar gente por falta de mesa. Foi assim, devagar, sem alarde, que a cantina foi ganhando vida. 3 meses depois, o prédio da Rua Augusta estava irreconhecível. As mesas minimalistas de design europeu tinham sido substituídas por mesas de madeira maciça, dessas onde cabem os cotovelos e os pratos grandes sem que ninguém reclame. As cadeiras desconfortáveis de acrílico deram lugar a cadeiras de palha com encosto alto, iguais às que minha avó tinha na fazenda. O letreiro de LED virou uma placa de madeira pintada à mão com letras verdes sobre fundo creme. Cantina da Carmen. Comida de verdade. A ideia nasceu numa conversa com Peterson, uma semana depois do fechamento. Eu estava sentada na cozinha vazia, olhando os equipamentos que agora eram meus, pensando no que fazer com aquele elefante branco. Dona Carmen, Peterson disse, esses equipamentos são profissionais de verdade. Dá para fazer qualquer coisa aqui. Só precisa de uma proposta diferente. Honesta. Honesta como? Sem frescura, sem nome em francês. Comida que a pessoa come e lembra da mãe, da avó, do domingo em família. Comida de verdade. Eu olhei para ele. Olhei para o forno de pedra que ele tanto elogiava. Lembrei do cheiro da cozinha da minha mãe, do arroz soltinho que meu marido fazia, dos aniversários de Fábio quando a casa enchia de vizinhos. E você sabe fazer essa comida, Peterson? Ele sorriu. O primeiro sorriso que eu via no rosto dele desde que o conheci. Dona Carmen, eu cresci na cidade Tiradentes. Comida de verdade é o que eu sei fazer de melhor. 3 meses depois, a Cantina da Carmen era o restaurante mais cheio da região. Não de celebridades ou influenciadores, de gente, famílias que vinham almoçar no domingo, idosos que pediam a feijoada do sábado com uma semana de antecedência, trabalhadores que descobriram que dava para comer bem sem vender um rim. O cardápio era simples. Feijoada completa, só aos sábados, virado à paulista, escondidinho de carne seca, torresmo crocante, pão de queijo a toda hora, pudim de leite, bolo de fubá, goiabada cascão. Nada custava uma fortuna. Tudo vinha em porção generosa. E eu nunca largava o caixa. Dona de negócio que não fica de olho no dinheiro é dona de prejuízo. Outra lição do meu pai. Naquela manhã de domingo, às 6 horas, eu já estava no salão revisando as contas do dia anterior. O sol mal tinha nascido, mas eu acordava cedo há tantas décadas que meu corpo não conhecia outro ritmo. A porta dos fundos rangeu. Fábio entrou carregando uma caixa de verduras que o fornecedor tinha deixado na calçada. Estava diferente. Muito diferente do homem de terno italiano que eu conhecia. Usava uma camisa branca simples, arregaçada até os cotovelos, avental amarrado na cintura, meio torto, tênis de trabalho, desses que aguentam 10 horas em pé. O cabelo, sem gel, caía na testa suada. As olheiras continuavam ali, mas agora eram olheiras de quem acorda às 5 da manhã, não de quem passa a noite bebendo champanhe. Bom dia, mãe. O fornecedor deixou as caixas lá fora. Vou conferir o peso antes de guardar. Faz isso.
Semana passada veio 2 quilos de tomate a menos. Eu vi, já reclamei com o entregador. Ele sumiu na cozinha e eu fiquei olhando o rastro dele. 3 meses atrás, Fábio mandaria alguém fazer isso. Nem saberia quanto pesava uma caixa de tomate. Agora ele conferia cada nota fiscal, cada quilo, cada centavo. A cozinha começou a ganhar vida. Peterson chegou logo depois, seguido dos 2 ajudantes que ficaram conosco desde o Essência. O cheiro de café coado se espalhou pelo salão. Nada de máquina italiana de cápsula. Aqui o café era de coador de pano, do jeito que sempre foi. Às 11 horas, abrimos as portas. Às 11h15, todas as mesas estavam ocupadas. E então acontecia a mágica. O salão se transformava num organismo vivo, pulsante, barulhento. O cheiro de feijão cozinhando se misturava com o aroma de alho frito e carne assada, criando uma nuvem invisível que abraçava quem entrava. O tilintar dos talheres contra os pratos de louça grossa formava uma música irregular, pontuada por risadas de criança, conversas de comadre e o estalo das garrafas de refrigerante sendo abertas. Numa mesa perto da janela, uma família de 5 gerações celebrava o aniversário da matriarca. Bisavó de 92 anos que comia feijoada com gosto e reclamava que o neto não tinha colocado farinha suficiente. No canto oposto, um grupo de motociclistas de jaqueta de couro dividia uma travessa de torresmo e discutia futebol com paixão religiosa. Perto do balcão, um casal de namorados jovens partilhava um escondidinho, as mãos dadas por cima da mesa, alheios ao caos ao redor. O calor da cozinha vazava para o salão toda vez que a porta de vai-vem se abria, trazendo junto o chiado das panelas e a voz de Peterson comandando os ajudantes. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro sem resolver muita coisa. Ninguém reclamava. Calor de cozinha é sinal de comida sendo feita na hora. Era barulhento, apertado, suado e absolutamente perfeito. Eu observava tudo do meu posto no caixa, cumprimentando cada cliente pelo nome quando possível. Dona Neuza, que bom ver a senhora. A neta melhorou da gripe? Seu Joaquim, o de sempre? Feijoada completa, sem couve extra? Pode sentar ali no canto, minha filha, que a Rosana já vai trazer o cardápio. Fábio circulava entre as mesas com uma bandeja equilibrada no ombro. Anotava pedidos, servia pratos, recolhia louça suja. Tratava cada cliente com respeito. Senhor, senhora, com licença, obrigado. Um homem numa mesa do fundo o reconheceu. Opa, você não é o dono daquele restaurante chique que fechou? Essência, era o nome? Vi Fábio hesitar por meio segundo. Era o teste. Sempre havia um teste. Era eu sim, senhor, ele respondeu, sem desviar o olhar. Mas aquilo era fantasia. Isso aqui é de verdade. Posso trazer o cardápio? O homem ficou sem reação. Fábio sorriu educadamente e foi buscar o cardápio. Quando passou por mim, sussurrei. Bem respondido, meu filho. Ele deu um meio sorriso. Obrigado, chefa. Era a primeira vez que ele me chamava assim com orgulho em vez de ironia. No meio da tarde, a porta se abriu e Laura entrou. Minha neta estava mais alta do que eu lembrava. Adolescentes crescem num piscar de olhos. Usava jeans e camiseta, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo, a mochila da escola pendurada num ombro só. Vó! Abri os braços e ela veio correndo. O abraço dela ainda era de criança, apertado, sem reservas. Que surpresa boa, minha filha. Veio sozinha? A mãe me deixou na esquina. Ela tinha que resolver uma coisa, mas disse que me busca às 5. Sentei Laura num banquinho alto no balcão, perto do caixa. Pedi para Rosana trazer um suco de laranja natural e um pedaço do bolo de fubá que Peterson tinha feito de manhã. Laura olhava ao redor, os olhos arregalados. Vó, isso aqui tá muito diferente. Tá aconchegante. Você acha? Acho. Parece casa de avó. Mais grande. Ri. Era o melhor elogio possível. Ela comeu o bolo em silêncio por um tempo, observando o movimento. Então vi seu olhar parar em alguém do outro lado do salão. Fábio tinha acabado de entregar um pedido numa mesa e estava voltando para a cozinha. Ele também viu Laura. Os dois se encararam por um segundo, e Fábio desviou o olhar primeiro. Vó, Laura disse baixinho, eu posso falar com ele?
Pode, mas deixa ele vir até você. Faz parte do aprendizado. Fábio desapareceu na cozinha. Laura voltou a comer o bolo, mas eu via que ela espiava a porta de vai-vem a cada 2 segundos. 10 minutos se passaram. Então a porta da cozinha se abriu e Fábio saiu. Caminhou devagar até o balcão, secando as mãos no avental. Parou na frente de Laura. Oi, Laura! Laura não olhou para ele. Continuou mexendo no celular. Oi! Silêncio gelado. Posso sentar? Ela deu de ombros, ainda sem levantar os olhos. Tanto faz. Fábio puxou um banquinho e sentou. Laura continuou fingindo que o celular era a coisa mais interessante do mundo. Laura, eu queria te pedir desculpa pelo que você viu na inauguração, pela forma como eu tratei sua avó, por muita coisa. Laura finalmente levantou os olhos. Estavam duros como pedra. Desculpa? Sério, pai? Você acha que um desculpa resolve? Não, eu sei que não resolve. Eu tentei abrir a porta para a avó. Tentei. E a Vanessa me segurou pelo braço. E você viu. Você olhou para mim e não fez nada. Fábio engoliu seco. Eu sei. Eu fui covarde. Covarde? A voz de Laura subiu. Você foi pior que covarde. Você escolheu ela. Escolheu aquela mulher que me chamou de pirralha intrometida. Escolheu a festa, os investidores, a aparência. Escolheu tudo menos a sua família. Fábio não tentou se defender. Apenas ouviu. Eu fiquei com tanta raiva de você, pai. Tanta. Não queria nem olhar na sua cara. E agora? Laura respirou fundo. Agora eu ainda tô com raiva. Mas a avó disse uma coisa que eu tô tentando entender. O que ela disse? Ela disse que raiva é pesada demais para carregar a vida inteira. E que às vezes a gente precisa soltar. Não pelo outro, por si mesmo. Silêncio. Sua avó é mais sábia do que eu jamais vou ser, Fábio disse. Ela é. Mais silêncio. Mais diferente. O gelo estava derretendo, aos poucos. Laura, eu não vou te pedir para me perdoar agora. Eu não mereço. Mas queria que você soubesse que eu tô tentando mudar. De verdade. Não sei se vou conseguir. Mas tô tentando. Laura olhou para o pai. Olhou para as mãos dele, calejadas agora, com cortes de faca e queimaduras de fogão. Olhou para o avental suado, para o cansaço nos olhos. Não era mais o pai de terno que resolvia tudo com dinheiro. Era um homem quebrado tentando se reconstruir, tijolo por tijolo. O bolo de fubá tá bom? Laura perguntou. Fábio piscou, surpreso com a mudança de assunto. Tá, o Peterson que fez. Eu ainda tô no nível de descascar batata. Laura quase sorriu. Quase. Então me traz mais um pedaço, e um café, sem açúcar. Fábio se levantou rápido, aliviado. Já volto. Quando ele foi buscar o bolo, as mãos tremiam um pouco. Eu vi tudo de longe. Não interferi. Algumas pontes precisam ser reconstruídas tijolo por tijolo, e o primeiro tijolo tinha acabado de ser colocado. 2 semanas depois, a prova de fogo aconteceu. Era horário de almoço, o salão cheio como sempre. Eu atendia o caixa, Peterson comandava a cozinha, Fábio circulava entre as mesas. Numa mesa do canto, 2 homens de terno conversavam alto demais. Executivos pelo jeito, ternos caros, relógios de marca, a arrogância de quem acha que o mundo existe para servi-los. Fábio se aproximou para trazer a conta. Um dos executivos, sem perceber que Fábio estava logo atrás, falou em voz alta para o outro. Você viu que o Fábio Ribeiro está trabalhando de garçom aqui? O cara que se achava o rei da gastronomia. Agora serve prato para a velha. O outro riu. Ouvi dizer que a mãe dele tomou tudo. Coitado, virou capacho da própria mãe. Deve ser humilhante. A velha deve ser insuportável. Aquele tipo de mãe controladora que não deixa o filho crescer, sabe? Fábio parou atrás deles. Vi os ombros dele se retesarem. Vi as mãos se fecharem. 6 meses atrás, ele teria concordado. Teria rido junto. Teria entrado na piada. Com licença, senhores. Os executivos se viraram, constrangidos ao ver Fábio ali. Eu ouvi o que vocês disseram, e vou responder, porque vocês não são os primeiros e não vão ser os últimos. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Eu levantei os olhos do caixa, o coração acelerado. A velha que vocês mencionaram se chama Carmen. É minha mãe.
E ela não tomou nada de mim. Ela salvou a minha vida. A voz de Fábio era firme, clara, sem raiva, só verdade. Eu estava afundado em dívidas, mentiras e arrogância. Eu humilhei minha própria mãe na frente de 200 pessoas porque tinha vergonha de apresentar ela. Vergonha da mulher que vendeu as joias da família para eu fazer faculdade. Os executivos estavam paralisados. Ela podia ter me deixado quebrar, podia ter me deixado ir preso, mas não fez isso. Me deu uma segunda chance. E a humilhação de trabalhar aqui é a coisa mais honesta que eu fiz na minha vida inteira. Silêncio absoluto. Então, senhores, vocês têm duas opções. Podem pedir desculpas pelo comentário sobre a velha controladora e terminar o almoço em paz. Ou podem ir embora agora e não voltar nunca mais. A conta fica por minha responsabilidade. O primeiro executivo engoliu em seco. Foi só uma piada. Desculpa aí. O segundo concordou rapidamente. Desculpa. A comida estava ótima, aliás. Fábio assentiu. Fico feliz que tenham gostado. A receita do escondidinho é da minha mãe. Deixou a conta na mesa e se afastou. O restaurante inteiro tinha assistido. Alguns clientes batiam palma discretamente. Peterson, espiando pela janela da cozinha, ergueu o polegar. Fábio veio até o caixa, o rosto vermelho. Mãe, Desculpa se fiz cena, mas... Você não fez cena nenhuma, eu disse, e minha voz saiu mais embargada do que eu queria. Você fez o que tinha que fazer. Ele assentiu, sem jeito. Voltou ao trabalho. E eu fiquei ali, olhando meu filho se afastar entre as mesas, sentindo uma coisa que não sentia há muito tempo: orgulho. No fim do dia, quando o último cliente foi embora e os funcionários terminaram a limpeza, Fábio e eu sentamos numa mesa do salão vazio. 2 xícaras de café coado entre nós. Sabe quanto a gente faturou hoje? Perguntei. Não sei. Quanto? Mostrei o número no meu caderno de capa dura. Fábio arregalou os olhos. Sério? Isso é mais do que o Essência fazia num fim de semana inteiro. E sem dívida, sem agiota, sem enganar ninguém. Ele olhou para as próprias mãos. Mãos que agora sabiam o peso de uma caixa de verdura, o calor de uma panela, o cansaço de um dia honesto de trabalho. Mãe, eu fui muito burro. Foi, mas burrice não é permanente. Arrogância, sim, e você tá perdendo a arrogância. Eu ainda tenho muito para pagar para a senhora. Tem, mas não tô com pressa. O importante é você continuar no caminho certo. Ficamos em silêncio tomando café. Depois, juntos, apagamos as luzes e fomos para casa. O telefone tocou às 7 da manhã de domingo. Era seu Benedito, o porteiro. Dona Carmen, a senhora viu o jornal de hoje? Corre para a banca. Estranhei, mas desci de roupão mesmo. A banca ficava na esquina. O jornaleiro me conhecia desde que era moleque. Bom dia, Dona Carmen. Saiu a senhora no jornal, página 12. Peguei o exemplar com as mãos tremendo. Folheei até a seção de gastronomia. E lá estava. Cantina da Carmen, o sabor que faltava nos jardins. Empresária de 69 anos transforma fracasso do filho em sucesso familiar. A matéria ocupava meia página. Tinha foto minha atrás do caixa, foto de Peterson na cozinha, foto do salão cheio num domingo. Li cada palavra. O badalado Essência, que prometia revolucionar a gastronomia paulistana, fechou as portas uma semana após a inauguração. No lugar, surgiu a Cantina da Carmen, um restaurante de comida caseira que se tornou o queridinho do bairro. Carmen Tavares Ribeiro, 69 anos, é a proprietária do imóvel e a alma do negócio. Eu não entendo de gastronomia chique, ela admite, mas entendo de comida que alimenta. Minha mãe cozinhava assim, minha avó cozinhava assim. É o que eu sei fazer. A matéria contava a história resumida: o filho que apostou alto e perdeu, a mãe que assumiu os prejuízos e transformou o espaço. Tinha citação de clientes elogiando o atendimento, citação de Peterson falando sobre a cozinha, até uma nota sobre como os funcionários tinham sido mantidos e recebido todos os direitos. O último parágrafo me fez parar. Diferente do filho, que se autoproclamou self-made man na inauguração do Essência, Dona Carmen faz questão de creditar o sucesso a todos. Meu marido comprou esse imóvel, meu pai me ensinou a trabalhar, o Peterson cozinha, o Fábio trabalha aqui comigo, aprendendo do zero. Ninguém faz nada sozinho.
Quem diz que fez é mentiroso ou ingrato. Li essa última frase em voz alta. Quem diz que fez sozinho é mentiroso ou ingrato. Era a resposta, pública, registrada, permanente, aquela matéria da inauguração que glorificava Fábio como gênio solitário. Voltei para casa com o jornal debaixo do braço. Ia emoldurar. Ia pendurar na entrada da cantina, ao lado da foto do Ademar. Uma semana depois, a cantina estava enfeitada. Balões pendurados nas vigas do teto. Uma faixa de papel crepom atravessando o salão. Parabéns, Dona Carmen. 70 anos. Mesas arrumadas com toalhas novas que Peterson comprou, escondido com o dinheiro do próprio bolso. Eu não queria festa. Nunca fui de comemoração. Mas a equipe insistiu. Os clientes insistiram. Até Benedito, o vizinho da frente, apareceu de manhã com um buquê de flores do mercado municipal. A senhora merece, Dona Carmen. Deixa a gente celebrar. O salão estava cheio. Funcionários, clientes regulares, vizinhos do bairro, gente que eu nem conhecia, mas que tinha lido a matéria do jornal e queria conhecer a mãe que deu a volta por cima. Fábio circulava com bandejas de salgadinho, o avental trocado por uma camisa social simples. Estava nervoso. Eu conhecia os sinais. Ele planejava alguma coisa. No meio da tarde, ele se aproximou de mim com as mãos atrás das costas. Mãe, eu tenho uma coisa para a senhora. Tirou de trás das costas um embrulho de papel pardo amarrado com barbante. Abri devagar. Dentro havia um vaso de barro com uma orquídea roxa. Linda, saudável, com 3 hastes floridas. Eu sei que não substitui aquelas que a senhora deixou na calçada, Fábio disse, a voz embargada. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer quem veio me trazer flores quando eu não merecia. Olhei para a orquídea. Olhei para meu filho. E pela primeira vez, desde que tudo começou, deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza. De uma coisa que eu não sabia mais nomear. Abracei Fábio. Um abraço longo, apertado, de mãe. Quando nos soltamos, o restaurante inteiro aplaudia. Peterson assoava o nariz com o avental. Seu Benedito chorava sem disfarçar. Obrigada, meu filho, eu disse. Agora põe essa flor ali no balcão, onde todo mundo possa ver, e volta para o trabalho que ainda tem cliente para atender. Ele riu, uma risada leve, limpa, e foi. Laura chegou no meio da tarde, acompanhada da mãe. A ex-mulher de Fábio olhou ao redor, surpresa com a transformação do lugar. Olhou para Fábio, de camisa social, servindo clientes com um sorriso genuíno, e ficou sem palavras. Fábio, eu não acredito no que eu tô vendo. Pois pode acreditar. Demorou, mas eu aprendi. Laura correu até mim com um embrulho nas mãos. Vó, eu trouxe um presente! Era um álbum de fotos. Fotos antigas que ela tinha encontrado numa caixa no quartinho de bagunça. Fábio bebê, eu e Ademar jovens, meu pai no dia em que comprou o primeiro terreno. Achei que merecia ficar aqui, Laura disse, no lugar onde a senhora e o papai trabalham juntos. Abri o álbum. Na primeira página, uma foto de Ademar inaugurando o prédio em 1982. O mesmo prédio onde eu estava agora, 42 anos depois. O ciclo se fechando. Obrigada, minha neta. Vou guardar com carinho. A equipe me pediu para fazer um discurso. Resisti, mas Peterson praticamente me empurrou para cima de um banquinho no meio do salão. O burburinho cessou. Todos os olhos se voltaram para mim. Pigarreei. Eu nunca fui de falar bonito, então vou ser rápida. Há alguns meses eu estava do lado de fora deste prédio, na calçada, com um ramo de orquídeas e o coração partido. Meu filho tinha me negado, e eu pensei que tinha perdido tudo. Teve uma noite. Nunca contei isso para ninguém. 3 da manhã, sozinha na minha cozinha, fazendo conta em papel de pão. Descobri que podia perder a casa onde criei meu filho, onde vivi com meu marido, onde pretendo morrer. Sentei na cadeira do Ademar e perguntei para a foto dele na parede. Era isso que você queria para mim, velho? Viúva de quase 70 anos, na rua por causa do nosso filho? Fiz uma pausa. O restaurante estava em silêncio absoluto. Mas sabe o que eu fiz? Sequei as lágrimas, guardei o papel e fui dormir. Porque minha mãe me ensinou que mulher da nossa família não desiste de madrugada. A gente chora, sim,
Mas de manhã levanta e vai à luta. E cá estou eu, 70 anos, restaurante cheio, filho do meu lado, neta me abraçando. Mas eu estava enganada. Eu não perdi nada, porque o que era verdadeiro nunca foi embora. E o que era mentira? Bem, mentira cai sozinha. É só questão de tempo. Olhei para Fábio, que estava encostado no balcão, os olhos brilhando. Meu filho passou 40 anos tentando ser alguém que ele não era. Agora ele está aprendendo a ser quem ele é de verdade. E eu tenho orgulho dele. Não o orgulho fácil de mãe que acha que filho não erra, mas o orgulho difícil de quem viu alguém cair e se levantar. Obrigada a todos vocês. Agora comam que a comida esfria e o Peterson fica bravo quando desperdiçam. Risos, aplausos, gente se servindo. Desci do banquinho com a ajuda de Fábio e fui me sentar na minha cadeira perto do caixa. Então a porta se abriu. Vanessa entrou devagar, hesitante. Eu quase não a reconheci. Estava mais magra. Magra demais. Sem as roupas de grife, sem a maquiagem pesada, sem a arrogância de sempre. Usava jeans e uma blusa simples, o cabelo preso de qualquer jeito. O burburinho cessou pela segunda vez em minutos. Vanessa olhou ao redor, procurando Fábio. Ele estava atrás do balcão, o rosto tenso. Mas antes que ela pudesse chegar até ele, eu me levantei. Caminhei devagar até ficar na frente dela, a poucos centímetros. Dona Carmen, ela começou, a voz vacilante. Eu vim falar com o Fábio. Eu sei por que você veio. Minha voz era calma, controlada. Não havia raiva, só clareza. Você veio porque o dinheiro acabou, os seguidores sumiram e você descobriu que sem a fachada do Fábio, você é só mais uma moça bonita que não sabe fazer nada. Vanessa abriu a boca para protestar, mas eu continuei. Você lembra do que fez com a minha neta na noite da inauguração? Quando a Laura tentou abrir a porta para mim e você segurou ela pelo braço? O rosto de Vanessa ficou branco. Ela não esperava que eu soubesse. Você disse para uma menina de 16 anos que a avó dela não sabia se vestir para a ocasião. Você humilhou a minha neta na frente de todo mundo para me atingir. Eu estava nervosa. Era a inauguração. Você levantou a taça de champanhe na minha direção, pela vitrine, com um sorriso de deboche. Achou que eu não vi? Eu vi tudo, minha filha, e guardei. Dei um passo mais perto. Vanessa recuou. E eu sei exatamente o que você disse para o meu filho naquela noite, palavra por palavra. Vanessa arregalou os olhos. O restaurante inteiro assistia em silêncio. Ainda bem que você não deixou ela entrar. Imagina a vergonha. Parece empregada com aquelas flores de feira. O rosto de Vanessa se contorceu. Flores de feira. Era isso que você achava das minhas orquídeas, das plantas que eu cultivo há 30 anos com as minhas próprias mãos. Apontei para o vaso no balcão, as orquídeas roxas que Fábio tinha me dado. Sabe o que é engraçado, Vanessa? Essas flores de feira ainda estão vivas, e o seu casamento de grife morreu em menos de 1 ano. Silêncio absoluto. Você quer saber a diferença entre nós duas? Eu construí tudo isso com trabalho. Você tentou construir sua vida com beleza e esperteza, mas beleza passa, e esperteza sem caráter vira só malandragem. Eu tinha 69 anos quando você me deixou do lado de fora daquela porta. Achei que ia morrer de vergonha. Mas sabe o que eu fiz? Levantei, lutei, reconstruí. E agora, meses depois, eu tenho um negócio próspero, meu filho de volta e minha neta orgulhosa de mim. E você? O que você tem? Vanessa não conseguiu responder. As lágrimas escorriam pelo rosto. Vai embora, Vanessa. Não por maldade, mas porque você não faz mais parte da história dessa família. Você foi um capítulo ruim. E capítulo ruim a gente vira a página e segue em frente. Vanessa olhou para Fábio, buscando socorro. Fábio deu um passo à frente. Minha mãe disse tudo o que eu diria. Não tenho nada a acrescentar. Boa sorte na sua vida, Vanessa. De verdade. Vanessa ficou parada por um momento, os ombros tremendo. Então se virou e saiu pela porta, sem olhar para trás. Ninguém foi atrás. Ninguém a consolou. Laura veio até mim e me abraçou. Vó, isso foi incrível. Não foi incrível, minha filha. Foi necessário. Tem gente que só aprende quando ouve a verdade na cara. Peterson, da cozinha, levantou o polegar.
Os clientes começaram a aplaudir espontaneamente. Peterson saiu da cozinha, limpando as mãos no avental, e veio até mim. Tinha os olhos marejados. Primeira vez que eu via aquele homem durão se emocionar. Dona Carmen, ele disse baixo, só para mim ouvir. Eu já trabalhei em 15 cozinhas nessa cidade. Vi chefe francês, vi dono playboy, vi investidor metido. Mas nunca, nunca na minha vida, vi alguém com a dignidade da senhora. Para com isso, Peterson, vai me fazer chorar de novo. Não é elogio, Dona Carmen, é fato. A senhora me ensinou que cozinha de verdade não é a que ganha estrela de crítico. É a que enche barriga e aquece alma. Quando eu tiver meu restaurante um dia, vou botar uma foto da senhora na parede. Que restaurante que nada. Você vai ficar aqui até eu morrer. Ele riu, apertou minha mão e voltou para a cozinha. Levantei a mão pedindo silêncio. Chega de novela. Vamos comer que o bolo tá esfriando. A festa foi acabando aos poucos. Os clientes foram embora, os funcionários terminaram a limpeza. Às 11 da noite, só restávamos eu e Fábio. Sentamos numa mesa do salão vazio. 2 xícaras de café entre nós. Fábio tirou um envelope do bolso. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era o contrato de condições que ele tinha assinado 3 meses antes. Estava marcado com um carimbo vermelho. Quitado. Eu sei que a senhora disse que a dívida era moral, mas eu considero pago, com mudança, com trabalho. Olhei para o documento. Olhei para ele. Isso não é você quem decide, Fábio. Por isso tem o segundo papel. Contrato de sociedade. Cantina da Carmen Limitada. Sócios. Carmen Tavares Ribeiro, 51%. Fábio Ribeiro, 49%. Li uma vez. Li de novo. Mãe, eu não quero ir embora. Quero continuar aqui. Quero ser alguém que a Laura tenha orgulho. Isso significa que eu ainda mando. 51%. A senhora sempre manda. Peguei a caneta tinteiro do Ademar e assinei. Bem-vindo à sociedade, meu filho. Apagamos as luzes. Saímos para a rua fresca. Mãe, a senhora acha que o pai estaria orgulhoso? Olhei para a fachada da cantina. Seu pai estaria orgulhoso de você ter aprendido. Não do sucesso, do aprendizado. O táxi chegou. Entramos juntos. Uma semana depois, eu fechava o caixa sozinha, quase 10 da noite. Fábio levava o lixo. O salão vazio cheirava a fim de expediente. A porta se abriu. Um homem entrou. Alto, forte, rosto familiar. Wellington, o segurança que me barrou na noite da inauguração. Estava irreconhecível. Sem o terno, sem o fone de ouvido, sem a arrogância. Jeans desbotado, camiseta velha. Parecia ter encolhido. O que você quer? Dona Carmen, eu fui o cara que barrou a senhora naquela noite. Tratei a senhora como se fosse ninguém. Eu lembro. O Essência fechou. Ninguém tá contratando. E eu tenho 2 filhos pequenos. Engoliu em seco. Tô disposto a fazer qualquer coisa. Lavar prato, limpar banheiro. A porta dos fundos se abriu. Fábio entrou, viu Wellington, ficou tenso. Mãe, esse cara é... Eu sei quem ele é. Silêncio. Você lembra o que me disse naquela noite? Que eu estava dando má imagem? Lembro. Me arrependo todo dia. Fiquei em silêncio. Lembrei dele na porta do Essência. Lembrei das orquídeas na calçada. Aparece segunda-feira, 7 da manhã. Recepção e segurança. Wellington arregalou os olhos. Dona Carmen, Obrigado. Só nunca mais trate ninguém como me tratou. Aqui entra todo mundo. Ele saiu quase tropeçando. Fábio me olhava espantado. Mãe, por quê? Esse cara te humilhou. Ele seguia ordens suas, aliás. Fábio baixou os olhos. E outra coisa, vingança é fácil. Difícil é dar segunda chance para quem não merece. Olhei para ele. Eu te dei segunda chance, não dei? Fábio me abraçou. Obrigado, mãe. Me agradece trabalhando. Apagamos as luzes. Saímos. Enquanto esperávamos o táxi, olhei para a placa da cantina balançando no vento. Meu filho queria alcançar as estrelas. Quis ir longe demais, rápido demais. Esqueceu que os pés precisam de chão. As orquídeas também olham para cima quando florescem, mas nunca arrancam as raízes da terra. É assim que a gente cresce de verdade. O táxi chegou. Amanhã tinha trabalho.
E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E você? Já teve que recomeçar do zero para encontrar seu caminho de volta para casa? Me conta nos comentários. Se essa história te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal.